Olha, pessoal, eu tenho certeza que em especial quem trabalha na área trabalhista, ou até quem não, né, porque, como eu disse no início, fazer cálculo não é uma especialidade de advogado, né. Eh, há, há pouco tempo atrás, foi exigido que se utilizasse, um sistema de cálculo chamado PJ Calc, pelo TRT. Né, na verdade veio lá de cima do TST, eles suspenderam temporariamente a utilização exclusiva desse sistema. Mas antes de a gente entrar nessa polêmica, eu queria saber do Danilo se de fato esses sistemas, a gente consegue, confiar plenamente, eles dão uma resposta 100%, se ajuda, se não ajuda, como é que é isso? Uma vez que até a tecnologia está aí para nos ajudar, mas eles têm eficiência comprovada? Então, como se fosse vacina, né? Já que a gente está no Certo. meio da pandemia, eles têm eficiência comprovada? Bom, o que que acontece? Falando tecnicamente, né, do PJ Calc, ele, na verdade, esse sistema de cálculo do TST, ele sempre esteve disponível. Ele ficava lá num cantinho, num cantinho ali do site do TST, sempre foi gratuito para baixar, para utilizar, pouquíssimo utilizado. Mas ele sempre existiu, sempre esteve lá no cantinho dele. Até que em 2019, então, surgiu essa questão de que o uso do PJ-Calc seria obrigatório. E aí, então, a gente precisa entrar um pouco na questão técnica. A gente vai falar um pouco técnico dele, né? Depois a gente vai falar nessas questões de lei. Mas o PJ-Calc faz cálculo trabalhista? A resposta é sim, ele faz cálculos, tá? Ele, ele consegue ter uma abrangência grande? A resposta é não. Então, essa é a grande preocupação, porque se você obriga, nos obriga, né, advogados e peritos a utilizar a ferramenta para poder atender a toda e qualquer demanda trabalhista, ela precisa atender. Então, ela, de fato, não atende. Então, tem diversos objetos e parametrizações onde ela é falha. Então, a gente poderia aqui ficar um tempão falando sobre isso. Então, a gente pode falar um exemplo um pouco mais simples, a questão das convenções, dos acordos coletivos, né? E convenções coletivas, né? A partir da reforma trabalhista, elas têm força de lei. Então, ou seja, aquilo que for definido entre os sindicatos patronais e as categorias, ela pode ser algo completamente diferente daquilo que a gente já viu. Então, nós vamos precisar que isso seja adequado. Então, um exemplo simples aqui. Tem categorias, quando a gente fala, por exemplo, de adicional de horas extras. Então, se a gente vai lá no PJ Calc fazer um cálculo, nós vamos ali informar o adicional, que é 50%, 100%, a gente pode informar até segunda a sexta, o adicional de sábado, de domingo, feriado. Agora, tem categorias, doutor Thais, que são assim. Se o funcionário fez 2 horas no dia, é 50. A partir da terceira hora, é 65. Então, como que a gente trabalha um negócio desse? Tem outras que eu já peguei uma recentemente que era assim. Se ele fez 20 horas no mês, é 50. Se ele fez até 40 horas no mês, é 70. Se ele fez acima de 60 horas, é um terceiro. Então, essas particularidades, né, que os acordos coletivos têm, essa flexibilidade, o PJCal que ele vai ter que ter uma equipe de desenvolvedores à disposição para toda e qualquer alteração que tiver, eles têm que estar postos para colocar isso rápido, né? Até porque se for obrigatório, nós não temos uma outra solução. Então, onde que a gente calcula uma particularidade como essa? Nós temos que recorrer às ferramentas que já são utilizadas pelos peritos, sejam administradores, sejam contadores, sejam economistas. Então, utilizam planilhas eletrônicas, né, na maioria das vezes. E, então, se produz esse número e vai lá no PJCal que insere. Então, quer dizer, se eu ainda preciso de uma terceira ferramenta para continuar produzindo cálculos, então significa que o PJ-Calc não me atende 100%. A gente pode falar aqui sobre questões de horas extras, de sobreaviso, de bancos de horas, da questão dos aeronautas. Essa questão, eu não sei quantos já tiveram contato com o processo trabalhista de aeronauta,
mas é algo completamente diferente, né? Então, eu tenho que calcular horas de voo, eu tenho que calcular horas em solo, horas a partir do momento em que é tirado o calço da roda do avião, horas contadas 30 minutos depois que os motores desligam, algo completamente doido. Então, num dia, o comissário, o piloto, ele saiu de Guarulhos, foi para o Galeão, do Galeão foi para Confins, do Confins foi para Salgado Filho. Então, tem horas específicas diferentes a respeito de cada uma dessas particularidades. Em solo, com tiro calço, motores, e nós não temos realmente condições de calcular um processo como esse no PJ Calc. Então, eis a grande questão. Se ele é obrigatório, ele tem que atender tudo, de todas as funcionalidades, de todas as peculiaridades. E aí Do nós arroz vemos... com feijão ao filé mignon. Então ele faz o arroz com feijão, né? Mas quando a gente vai em alguma coisa muito específica, ele foge. E aí nós tivemos, desse ano de 2020, uma enxurrada de ofícios e pedidos, não só de órgãos de classe, como economistas, administradores, contadores, mas inclusive a própria OAB se organizou, a OAB estadual, vários estados, a OAB federal, né? Nós mesmos, né, doutor, como comissão de jurimetria e análise preditiva, também entramos com ofício. Então, foi um enxame de pedidos ali para a Justiça do Trabalho rever essa posição da obrigatoriedade. E aí, então, no finalzinho, né, era para ter sido em janeiro do ano passado, depois ficou para julho, ficou para janeiro agora, e quando foi no dia 17, 18 de dezembro, ali, o último dia do recesso do ano passado, então, finalmente, foi republicada, então, aquela portaria, a portaria número 146 de 2020, onde se instituiu que o PJ-Calc agora ele tem uso preferencial, facultativo, não mais obrigatório. Ele é obrigatório só para os serventuários da Justiça do Trabalho e para os peritos do juízo, né? Mas nós podemos continuar utilizando as planilhas de cálculo, apresentando as memórias em PDF, e foi uma grande vitória realmente para nós que militamos nessa área dos cálculos, né? Para fazer cálculo, né? Você falou de algumas questões mais simples, outras mais complexas, né? Com relação a essa parte aeronáutica, enfim. Até esse cálculo mais simples, vamos dizer assim, né? Você disse, é uma coisa bem interessante, porque cada categoria profissional tem a sua convenção de trabalho respectiva, né? Até nisso pode dar problema. Porque como eles podem produzir a sua própria métrica, se essa métrica ela tem que ser paga lá na Justiça do Trabalho e o sistema não atende, eu preciso recorrer a uma outra ferramenta para poder produzir esse número do jeito que a convenção coletiva acorda, e depois eu jogo esse número fechado no PJ-Calc somente para transmitir ali naquele formato do arquivo .pjc, que é aquilo que eles solicitam. Então, nós temos um universo que ele tem mudanças de leis, a própria questão dos acordos coletivos e convenções coletivas, que a gente pode ter mudanças a qualquer instante, regras novas, completamente diferentes do que já foi visto ou calculado. Então, nesse momento, a ferramenta tem que atender. Ela não atendendo, ela precisa, como ela foi feita, né, tornar-se de uso preferencial e não obrigatório. E aí os cálculos homologados, como a própria portaria colocou, vai ficar a cargo, então, dos serventuários da Justiça do Trabalho cadastrarem os valores finais homologados. E além do PJ e Calc, existem outros sistemas, né, de cálculo? Existem outros sistemas de cálculo. O que a grande maioria dos peritos utilizam são as planilhas eletrônicas, né? Em sistemas como o Microsoft Excel, como LibreOffice, enfim, mas o Excel realmente ele é o grande campeão, né? Porque ali se pode automatizar certas funções, né? Através de macros, módulos. Aqueles que estão me acompanhando, que mexem com isso, sabem que a gente precisa deixar a planilha eletrônica automatizada e inteligente. Mas existem algumas ferramentas de mercado que se podem adquirir para que se produzam os cálculos, né? Essas ferramentas, algumas você instala no computador, algumas você instalam elas
você utiliza um próprio aplicativo ou então a própria internet, né, através dos navegadores para conseguir consultar, mas o importante é que ela precisa ser flexível nos seus resultados. Vou dizer o porquê. Quando nós estamos falando na fase processual, né, lá na fase de provisão, aliás, de conhecimento, a briga judicial é assim, deve ou não deve? Então fica naquela questão, com recursos, com audiências, testemunhas, etc. Até que quando transita em julgado, a questão já não é mais se deve ou não deve. A questão é quanto? Quanto se deve? E aí, então passa-se a questão da execução, da liquidação, né? Transformar a sentença do juiz em um número, por isso liquidação. Então, as partes vão procurar apresentar o seu melhor cenário, pensando no interesse das partes. É claro que a parte que está reclamando, o funcionário, ele vai querer a melhor composição possível para o seu cálculo, a mais que favorece. Do lado das empresas, elas vão procurar, claro, diminuir esse valor, né? Então, existe ali todo um tratamento pericial de análise de laudo, né? De entender como foi calculado, né? Então, a parte de execução, ela não trata somente do número, mas ela trata também da questão de lei, ela trata de razões de impugnação, onde a gente aponta, né? Tem que ir lá no laudo, e essa é, inclusive, um dos problemas do PJ-Calc, que foram apontados por algumas classes que trabalham com a questão do cálculo. A maneira de se apresentar o número, né? Ou seja, as memórias de cálculo, os laudos, eles não são muito fáceis de se ler. Então, às vezes, você tem um número produzido, um total, e não consegue entender muito bem como se chegou naquele número, né? Então, você tem ali, por exemplo, um descritivo de diferença de salário. Então, o salário que ele recebeu, quanto ele deveria ter recebido, a diferença, a proporção de dias, o valor, se correções, juros, e até eu consigo demonstrar, né, de uma forma bem didática, como a gente apurou aquele número. E nós vemos algumas dificuldades no PJ-Calc. Mas, voltando à questão da manipulação do laudo, então, a planilha inteligente, ela faz com que a gente possa fazer de uma forma bem pontual, entender aonde está errado, qual é o item, por que ele está maior, por que ele está menor, né? Aonde eu vou concordar ou não. E aí, claro, naqueles casos onde as partes apresentam o seu cálculo e há uma diferença muito grande de número, o reclamante apresentou 100, a empresa apresentou 50, não tem jeito, né? Aí, realmente, o juiz ele vai solicitar uma terceira opinião. Ele vai pedir para um perito de confiança dele fazer um cálculo. E depois que esse perito fizer o cálculo, todo mundo pode falar do cálculo de todo mundo, pode apresentar quesitos ao perito para que ele explique como ele chegou até aquele número, e assim até que em determinado momento o juiz finalmente fala assim, ok, este é o cálculo que eu considero correto, e ele homologa então aquele número. Continuamos a discussão, só que para continuar discutindo, a empresa paga aquele valor, continua discutindo, até que pode acontecer de, no final, algum outro valor pago a maior retornar para a empresa. Realmente Você é um sabe que trabalho bem só interessante. fazendo uma pequena observação naquilo que o Danilo falou, isso vale, gente, não só para o processo do trabalho, como ações cíveis, ações tributárias. Então, o cálculo, ele é importante durante toda a tramitação processual, da fase do conhecimento até a execução. Então, ele falou, eu entendo da seguinte forma. Primeiro, tanto o Código de Processo Civil como a CLT, em virtude até da reforma trabalhista, tal, fala que o pedido tem que ser certo e determinado. Então, para que o pedido seja certo e determinado, quando você está falando de valores, você precisa saber exatamente qual é o valor. Você tem que fazer o quê? Cálculo. Até para que você tenha condições de ter parâmetro para acordo. Porque a primeira coisa que vai acontecer num processo é ter uma audiência de conciliação. Se você não sabe o quanto de fato é o seu direito, né? Então, o direito do seu cliente, enfim, não tem um parâmetro correto para isso, como é que você vai fazer um acordo bem feito, um acordo legal,
para que você possa mostrar, inclusive, para o seu cliente, ou para que você tenha conhecimento, se você for parte, se aquilo está dentro do razoável, não é? Não é uma mera estimativa, é muito interessante que você faça o cálculo. A segunda situação é na parte da liquidação. Então, o juiz, ele vai lá te dar o direito, né? Ele vai lá te dar o direito e ele vai lá te dar o direito e você tem que saber o quanto vale aquele direito que o juiz quer dar. Então, quando se fala até em pedidos iniciais, não é, trabalhistas, apesar do artigo 840, né, da nova CLT dizer o pedido precisa ser determinado, certo, líquido, as iniciais elas não estão seguindo esse padrão. Eles não estão seguindo esse padrão. Estão deixando ainda para solicitar a liquidação lá na fase de execução. Tá? As empresas, na verdade, a gente atua 99,9% da minha atuação sempre foi para o lado de empresas reclamadas, né? E nós vemos pouquíssimos impugnando, ou já na fase de instrução, trazendo essa questão, dizendo o seguinte, olha, não está certo e determinado. Ou então ainda solicitando para que, em caso de deferimento, para que o valor seja limitado ao que foi pedido. Imagina só, como ele não faz cálculo, ele está estimando, o reclamante coloca assim, horas extras, 15.429,02 centavos, mas ele não demonstra como ele chegou a esse número. Ele colocou um valor, não é? Então, se ele colocou dessa forma e chega lá na execução, ele apura-se que ele tem que levar 200 mil, então nós temos aqui na fase de instrução a necessidade de fazer esse apontamento, porque olha, então já que pediu 15 mil, na eventualidade da procedência tem que ser limitado aquilo que ele pediu. E nós vimos que isso não acontece, porque o reclamante ele não tem cartão de ponto, ele não tem certos documentos que ele necessita para produzir esse número. Por outro lado, a lei diz que o pedido tem que ser certo, determinado, líquido, e aí nós temos uma lei que foi introduzida, uma alteração, né? E que está sendo, na prática, não está sendo realmente empenhada. Voltando aqui, né? É interessante porque eu tratei disso numa defesa que eu fiz ontem, né? Dessa questão de você saber, porque coloca lá, é hora extra. Aí coloca hora extra, reflexo disso, reflexo daquilo, aí coloca o valor. Você tem que saber o que é do que, né? Então, realmente é bem complicado, eu acho, na minha cabeça, impugnável, né? Tanto uma questão que a gente traz isso, né, como advogado de defesa. E tem um outro ponto interessante também, que é na hora da execução efetivamente. Então, você, depois que liquidou, você tem que atualizar aquele débito. Uma vez liquidado, a atualização vai ser até a data da liquidação. Depois, não foi pago, teve liquidação, não foi pago, vai ter multa, vai ter juros, vai ter atualização monetária. Mais uma vez, a gente está falando de cálculo. Aqui eu estou falando, vou repetir, é claro que na Justiça do Trabalho isso é mais específico, né? Apesar de a gente também ter no processo civil procedimentos de liquidação de sentença, né? A parte de liquidação ela é mais realizada na Justiça do Trabalho do que na Justiça Comum, porque geralmente as sentenças acabam sendo líquidas. Mas é tão importante num processo quanto no outro. Então, tão importante o cálculo na fase de conhecimento, na fase de liquidação e também na fase de execução. E eu posso até mencionar que o juiz também tem que entender de cálculo, porque geralmente na hora que ele vai fazer a conciliação, ele fala, não, calma aí. Ele vai lá, fala, olha, isso tá bom, isso não tá bom, né? Ainda sem julgar, só tendo um parâmetro para poder se conciliar. Então, a questão do cálculo é muito, muito importante. Vou só abrir aqui uma brecha, além do nosso convidado, do Danilo, né? Nós incluímos aqui no nosso bate-papo o doutor Leandro Freitas,
A Claudinha Trigo, e a Daiane Oliveira, todas essas pessoas que trabalham com cálculo, e daqui a pouquinho a gente vai abrir aí para vocês encherem o Danilo de perguntas. E aí, então, a gente viu a questão da importância do cálculo, né, Dan? E aí, me fala uma outra coisa importante. Qualquer um sabe fazer cálculo? Então, qualquer um pode aprender a fazer cálculo, né? Mas ele é uma matéria multidisciplinar. A gente vai precisar ter conhecimento da lei, nós vamos precisar saber conta, fazer conta, e existe toda uma conexão com a questão previdenciária, com a questão de FGTS, com a questão de imposto de renda, com questões de recolhimento, com questões de DIRF, com questões de social. Então, ele é bem complexo. Ele, na Então, verdade, para é a gente amplo. pensar em cálculo trabalhista, gente, olha só, o Danilo observou muito bem uma coisa. A pessoa ela tem que entender não só direito do trabalho, ela tem que entender direito previdenciário, ela tem que entender de direito tributário, para saber, inclusive, o que abate, o que não abate, o que acresce, o que não acresce, é bem por aí, né, Danilo? Exatamente. Então, a forma como se coloca os recolhimentos, aí nós temos a questão da justiça do trabalho, nós temos a questão dos tribunais. Então, tem um tribunal, as famosas OJs, né? Existe muita orientação jurisprudencial. Então, o jeito que o TRT4 quer que a gente apresente é diferente do jeito que o TRT2, diferente do jeito que o TRT15, que o TRT10. Então, além disso, a gente tem que conhecer cada uma dessas regiões, né? E a gente já pegou o processo de todas elas e tem particularidades. Os juízes desses tribunais, eles solicitam uma forma de demonstrar diferente, eles têm instruções normativas e OJs próprias para que a gente obedeça no momento de apresentar os números, né? Agora, é possível se aprender, né? Agora, quem atua nessa área, né? Então, a gente vê, inclusive, quando a gente falou da obrigatoriedade de utilização do PJ Calc, nós vemos uma questão que vai além um pouco apenas de utilizar uma ferramenta. Porque quando a gente fala, por exemplo, de Código de Processo Civil, ele diz ali que o juiz ele vai ser assistido por um perito, né? Não lembro ao certo o artigo, acho que é o 46, não sei, quando a matéria for de ordem técnica. Então, se eu tenho um técnico, seja ele um perito, seja ele um engenheiro, um contador, um tradutor, não é? Ou seja, ele tem formação específica para aquilo. Ele tem conhecimento técnico para aquilo. Então, se a Justiça do Trabalho chega para nós e falou o seguinte, ok, todo mundo pode fazer cálculo desde que seja com a minha calculadora. Então, o que aconteceu nesse momento? Se restringiu demais, não é? Ou seja, toda essa expertise em criação de planilhas eletrônicas, a gente mesmo, né, que participou não só da automatização de planilhas, mas do desenvolvimento de sistemas de cálculo, tudo isso ficou de lado, toda essa expertise de anos, de milhares de cálculos, e a gente foi reduzido a uma ferramenta, que a gente apenas parametriza e ela gera os resultados. Então, quem determina como o economista trabalha, como o contador trabalha, ou o administrador, é a própria lei, né? Existem leis que instituíram essas profissões e são essas leis que determinam o que eles podem fazer e como atuar. Aí vem a Justiça do Trabalho, através do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que na sua... que inclusive foi previsto, foi criado por emenda constitucional, né? E ele está ali dizendo que ele tem como objetivo supervisionar o patrimônio da Justiça do Trabalho. E nós vemos esse conselho dizendo o seguinte, olha, eu vou padronizar a atividade pericial de todos, então, aqueles que vão auxiliar o juízo. Então, se é obrigatório utilizar o PJ-Calc e o arquivo PJC, eu acredito que é para que o juiz possa, numa tela própria, visualizar os objetos e valores para uma melhor decisão. Então, nesse caso, qual seria a nossa sugestão? Esse arquivinho PJC, nós já estudamos ele. E quando você gera pelo PJ-Calc, né, ele é gerado de forma criptografada. Então, tem coisas lá dentro ali que eles embaralharam. Para mim, você está né? falando grego. O que é PJC?
Ah, sim, muito bem. Então, você tem um arquivo com uma... Desculpe. Você tem um arquivo com uma A pessoa, extensão. ela fala como se você está comendo arroz com Desculpe. feijão. Não, O não, que por é exemplo, PJSC? desculpe, gente. Então, todo arquivo tem uma extensão. Então, por exemplo, Thaís.txt. Então, esse txt, ele determina o tipo do arquivo. Então, ele é um arquivo texto e ele vai ser aberto em alguns programas. Então, a gente tem lá doc, XLS, não é? A extensão do arquivo, PDF, né? Determina o tipo dele. E os arquivos do PJCalc, eles são gerados, é um arquivo texto. É que a extensão dele é o nome do arquivo .pjc. Foi a extensão que eles determinaram, tá? Quando a Ah, gente abre esse arquivo, agora deu para entender um pouquinho. tá certo? Quando a gente abre esse arquivo, a gente percebe que lá dentro as informações de objeto, de valor estão ali, mas elas estão criptografadas, ou seja, elas estão foram embaralhadas de propósito e só quando esse arquivo chega lá no sistema no próprio PJE, ele é descriptografado, né? Ele é feita a leitura ao contrário. Na Então, verdade, assim, a intenção foi boa, mas ainda faltam melhoramentos nesse sistema para que possa criar essa individualidade, mais ou menos isso? a questão seria o seguinte: se a gente precisa apresentar o arquivo nesse formato PJC para que o juiz visualize na sua tela os objetos e valores, para que ele possa melhor julgar essa questão da ação, então a gente sugeriria para que esse arquivo o PJC, a sua arquitetura, ou seja, o formato de gravação dele, fosse aberto, assim como tantas outras sistemas, né, públicos, né, desde nota fiscal eletrônica e tantos outros deles, existe uma arquitetura aberta para que qualquer um chegue lá e desenvolva. Então, por exemplo, não só a gente que conseguimos desenvolver sistemas de cálculos, mas aqueles que automatizam planilhas eletrônicas como Excel, é possível a gente criar funções que nós vamos, aquele número que nós produzimos, nós vamos criar um arquivo do jeito que a justiça quer. O PJC que ela tanto quer, só que produzido pela gente. Então, nós vamos produzir no Excel, na nossa própria ferramenta, ele se exporta e ele atende essa questão do judiciário para que o juiz visualize esse valor na tela, com os objetos, os reflexos, os valores, e aí eu creio que fica mais fácil realmente para o juiz. Ele vai ter lá a lista de objetos, aí vai ter uma coluna, ó, o cálculo do reclamante, o cálculo da empresa e o cálculo do perito. Ele vai olhar ali, um deu 100 mil, outro deu 70, outro deu 30. Então, ele consegue melhor julgar, né? Então, para auxiliar todos, realmente, ao invés desse arquivo ser criptografado, ou seja, fechado no momento da leitura, e só lá o PJE poder ler, ele deveria ter uma arquitetura aberta, para que desenvolvedores de sistema, pessoas que sabem automatizar as planilhas, façam o seu número com a ferramenta que melhor lhe aprouver e gere esse PJC para subir lá para o PJE, para que fique, E então, com tudo melhore, encaminhado. né? E melhore. Eu acho que essa é a principal intenção. Antes de a gente dar continuidade, eu quero mandar beijo para o Fernando Salles, para o Márcio, beijo, Márcio Fago, para o Rogério Arcuri, para o Joia, meu querido colega de conselho, Celso Joia, um beijo, para o Nilson. Então, o Nilson foi aquela pessoa que eu falei que vai ser um dos nossos professores no curso de preposto. Para o Leandro, que está aqui presente com a gente, para Sil Prado, e para todas as outras pessoas, para a Roberta Oliveira, que estão assistindo a gente nesse momento. Aliás, nós temos um comentário do Rogério Arcuri, que ele diz assim: esperei 1 ano para receber. Processo de aviação durou 11 anos, né? Então, o Rogério, ele trabalhou durante muitos anos na aviação, né? E o que acontece? A aviação, então, pelo jeito, é algo bem complexo, né, Danilo? É bem complexo. O jeito de se calcular é realmente muito, muito complexo, né? Agora, é lamentável questões como essa, né, que o Rogério colocou, né, que está nos acompanhando, 11 anos uma demanda judicial ser levada, né, para poder ser resolvida. Eu me lembro daquele caso, o caso mais extremo de todos, né, falando
do processo mais demorado do Brasil, foram mais de 120 anos, 125 anos, aquele processo da princesa Isabel contra a União, pedindo a posse do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, e só no ano passado que ele foi completamente resolvido lá no STF e completamente completado. É um absurdo a gente ter uma justiça tão morosa. O Você sabe objetivo que do até PJ falando a Cal... respeito disso, né? Essa questão da morosidade da justiça, eu acho que mais uma vez o cálculo ele é muito importante. Por quê? De repente, dependendo da situação, porque todo esse tempo de processo, ele custa. Ele custa para o reclamante, ele custa para a reclamada, ele custa para o Poder Judiciário, ou seja, ele custa para o governo, consequentemente, no bolso de todas as pessoas, porque quem arca com os custos do governo somos nós, né? Indiretamente, mas sai do nosso bolso de alguma forma. Eu acho que até para que haja conciliações prévias, né? Antes de ter processo, é até interessante porque isso já é tão propagado em outros países. Eu lembro que há 7 anos atrás eu fiz uma pós-graduação na Espanha. E lá eu conheci alguns amigos do México, da Costa Rica. Costa Rica, gente, é um país muito pequeno na América Central. E lá, para que você... É requisito pré-processual você passar pela conciliação. Olha só, você nem em trocação. Se você não passar pela conciliação, você esquece que você não vai conseguir entrar com a ação, seja lá que tipo de ação for, né? E mais que isso, lá o conciliador, o mediador, ele é um juiz. Então, ele ganha como um juiz, é concursado como um juiz, é bem interessante, dada a importância que o país dá a esse procedimento. Então, é algo que eu acho que a gente ainda tem alguns anos, porque realmente você acaba limitando, mas, mais uma vez, né, nessa questão prévia de você saber e, de repente, virar para a empresa e falar, olha, o valor é esse, o cálculo é esse, né? O que a gente pode fazer? No que a gente pode trabalhar aqui dentro desse cálculo, né? Então, eu acho que a questão do cálculo é tão importante, ao meu ver, para a resolução de leads, e que, de alguma forma, isso acaba se dispersando, né? Que é o que o Danilo falou, você tem uma multidisciplinariedade, que anda junto, né, Danilo? Então, Exato. assim, o Danilo, ele está sendo, na verdade, gente, puxado para o direito. Eu sempre falei para o Danilo, falei assim, Danilo, o direito vai te pegar, o direito, o direito vai te Tô pegar. achando que eu vou para a minha terceira faculdade, Direito. Mas a formação, as formações iniciais do Danilo não é direito. Então, é até interessante como é importante essa questão de você entender de outras áreas, né, Danilo? Exatamente. Agora, é interessante assim, você estava comentando esse panorama dos processos judiciais, 98% de todas as ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Então, como disse até o nosso vice-presidente, é uma jabuticaba. É algo que só dá aqui, né? Só tem no Brasil, porque 98% de todas as demandas trabalhistas do mundo estão no nosso país. Tem alguma coisa errada, né? Não é uma distribuição nem 50-50, é 98%. Então, basicamente, o que acontece? Toda a relação, quando ela não acaba amigável, ela vai parar na justiça. Então, muitas vezes, as empresas, elas verificam alguma questão, claro que ela não é obrigada a ficar com o seu funcionário, mas a maioria das vezes, o funcionário ele entra com ação porque ele saiu magoado, porque ele saiu triste, saiu desprestigiado, se sentiu humilhado, se sentiu usado. Então, a questão emocional, né? O povo brasileiro, né? O latino, ele é muito emotivo, então ele acaba levando as suas emoções para o campo de batalha, né? E Mas nós você vemos sabe isso aí. que Sim. você estava falando, me vem uma outra coisa também que eu acho que é muito importante.
contador fazer, até pode ser um pleonasmo, né? Falar contador fazer cálculo. Mas eu estou falando de cálculo com relação à folha de pagamento. Então, eu gostaria de saber, Danilo, se há muitos problemas que acabam indo para o Poder Judiciário em virtude de uma folha de pagamento mal feita, com cálculo errado. Existe isso? Gente, existe. Existe coisas primárias do tipo, quando você pega o espelho do cartão de ponto e você apura aquelas horas, não equivale às horas que a empresa pagou em folha. Então, tem de tudo, né? É por isso que quando a gente fala, não é, em jurimetria, análise preditiva, nesses temas, focando na empresa, quando ela fica o tempo todo somente apagando o incêndio, correndo atrás de problemas, olha, é audiência, é prazo, é recurso. Quando ela começa a entender por que ela está sendo processada, nós conseguimos, então, verificar a causa raiz dessas ações. Então, isso é de extrema importância, porque qual é o objetivo Claro, né? O mundo do advogado é o processo. Porém, a gente tem que militar de uma forma que não tenha apenas sucesso no judiciário, mas que a gente evite essas demandas. Demanda trabalhista é muito desgastante. Você sabe que é interessante, né? Porque olha só, gente, quando as pessoas falam em cálculo, você só vai pensar lá do cálculo na execução, né? E o Danilo desmistificou isso, acho que de uma forma bem legal, mostrando que o cálculo não é só na fase de execução. Aí ele está falando um outro ponto tão importante, que o cálculo ele não serve só para processo, ele serve inclusive para provisionamento, né? Eu já peguei, Danilo, um caso, que você falando me veio na cabeça, um caso recente, inclusive. A empresa, como a maior parte das empresas do Brasil, elas são micro ou pequenas empresas. E quem faz a folha de pagamento é o contador, que é terceirizado. Tá? E houve uma falha. Por quê? Pagaram reflexo de insalubridade, sendo que nunca tinha sido pago insalubridade. E estava lá no olerite da pessoa. Aí eu fui olhar o olerite e falei assim, mas você recebe insalubridade? Não, doutora, nunca recebi insalubridade. O que você faz? Eu sou recepcionista. Aí eu falei assim, gente, olha só, né? E é o que você falou, né? A empresa vai pagando, porque é tanta obrigação, a empresa vai pagando, vai pagando, vai pagando, e muitas das vezes não confere a folha de pagamento, que é a primeira arma contra a empresa. Eu advogo para a empresa, enfim, também trabalho para pessoa física, mas trabalho bastante para pessoa jurídica. É assim, o seu próprio diabo está dentro de casa. Isso, Você mesmo faz prova contra você, né? Interessante isso. Exatamente. Então, o que acontece? Essa própria questão da formalização, da produção de documentos, e quando a gente visualiza as causas que levaram a empresa a tomar aquela ação, seja a carteira qual for, nós temos clientes desde 50, 100, até 5.000 processos trabalhistas, 8.000 processos trabalhistas. E como é que se administra isso no meio de milhares de ações? Acontece que, no meio de tudo aquilo, por menor que seja a carteira, existem motivos recorrentes. Existem processos que foram ingressados pelo mesmo motivo. Seja ela a questão da formalização, um problema de folha, um problema pessoal, um gestor mal educado, uma falha operacional, uma decisão gerencial, algo que originou 10, 15, 100, 200, 300 processos, e que se a empresa não tomar uma atitude gerencial, aquilo vai continuar. Aquilo vai se perpetuar. Então, essa é a grande questão do número, né? Não é apenas a gente apresentar um número e falar, está aqui o valor dele, mas entender como aquele número se conversa com toda a carteira, que tipo de inteligência ele pode trazer. Nós estamos na era do conhecimento, né? E tem gente que acha ainda que jurídico é centro de custo. Jurídico só dá despesa, jurídico não traz receita para a empresa. Estão enganados, porque se o jurídico concentra todas as demandas
judiciais, ele pode dar resposta para todas as áreas da empresa. Olha, o seu problema está aqui, você precisa ajustar isso aqui. E nós vimos, então, a gente viu diversos casos. Teve um caso que eu me lembro, por exemplo, foi falado de periculosidade, você falou em insalubridade, né? É periculosidade. Ele era um operador, era uma indústria alimentícia, esse nosso cliente, e são operadores de empilhadeira ganhando adicional de periculosidade. E por quê? Porque eles trocam aquele cilindro, aliás, aquela bateria elétrica da empilhadeira, né, para poder ser o combustível. E aí o que aconteceu? Aquilo pegamos a recorrência. Operador de empilhadeira ganhando adicional de periculosidade. Então, solução do jurídico, que nós até participamos, numa fábrica específica. Dissemos, olha, faça uma linha no chão, no cantinho da empresa, no cantinho da fábrica. O operador de empilhadeira vai levar a empilhadeira até ali e desce. Vai tomar café, vai fazer qualquer coisa. Porque na fábrica já tem pessoas que ganham essa rubrica. Então a gente tem, por exemplo, eletricistas, mecânicos, que eles já ganham em folha de pagamento a periculosidade. Então, solicita para que esses façam a substituição da bateria, depois ele dá uma resina empilhadeira, o operador vai lá, sai, fim. Então, algo simples, que pode ser implementado, mas que não depende do jurídico, o jurídico aponta. E aí cabe, então, ao gestor, o gerente da fábrica, seja quem for, fala, não, vamos implementar isso aqui. E aí a gente monitora isso e verifica que em 6 meses, 1 ano, 2 anos, essa demanda vai cair. Até o ponto que, o máximo em 5, né? Prescrição, ela vai ser totalmente extinta. Esse é um trabalho de inteligência muito interessante. É interessante, né? Porque uma atitude simples, como você mencionou, né? Que não era analisada, porque há essa cultura de sair pagando sem saber de onde vem, o que vem, né? E você imagina o quanto, ao longo do tempo, essa empresa acabou economizando e até, quem sabe, evitando riscos, né? Riscos à saúde, acidente de trabalho e tudo mais, né? Com uma medida e mais ainda, né? Analisada por onde, no primeiro momento, cálculo, né? Então você está falando, ó, tá saindo prejuízo da empresa, né? É impossível, ao meu ver, hoje venho falando isso há um certo tempo, advogado que não entende de gestão, não entende, estou falando de gestão de modo geral, né? De você ter uma análise sistêmica sobre a coisa, não entende de quanto vale, aí não sabe colocar nem quanto vale seus honorários, não entende quanto vale, né? Qual a importância daquela situação, né? Então, isso é bem interessante, né? Quero mandar beijo para o Marcos Furtado, para a Aline Barros, para o Zanotto, que fez aniversário recentemente, para a Dona Elizabeth, para a Vitória Cruz, que está assistindo lá da Áustria, viu, Danilo? Opa! Para o Wesley Barbosa, e várias pessoas aqui nos acompanhando na nossa live. Eu vou abrir. Danilo, vamos imaginar o seguinte: existe a possibilidade, então você falou da necessidade de ter algumas adequações, né? E de você ter, por outro lado, uma padronização para que o juiz possa enxergar aquilo de uma melhor forma, né? Eu sei que hoje administradores fazem cálculo, contadores fazem cálculo, economistas fazem cálculo. Seria o caso de unir essas categorias para tentar pensar num padrão interessante para que nós que somos do direito, incluindo advogados, promotores de justiça, o próprio Ministério Público do Trabalho, os procuradores, enfim, tivesse uma visão mais clara disso? O fato é que a produção de número, né, ela realmente jamais vai ser exata. Nós temos pouquíssimos casos, por mais que a gente faça um cálculo igual, sempre vai ter alguma diferença, mas o fato é que
historicamente, né, a gente verifica isso, como eu falei no início, o reclamante, ele vai buscar o melhor, aquilo que ele é mais favorável. A empresa, por sua vez, ela precisa economizar o máximo, porque ela não tem só aquela demanda, ela tem N outras, e ela precisa daquilo, como a gente falou também, tem questões administrativas que ela envolve, tem provisionamento, tem passivo, tem a questão do balanço, tem um monte de coisa atrás que a gente depois pode falar. Mas ela precisa enxugar, ela quer enxugar o máximo que ela puder, né? Mas existe aquela máxima, né, até aquela brincadeirinha que se fala assim, quanto é 2 mais 2? Quanto é 2 mais 2? Né? Então, dizem que o matemático vai falar, olha, é 4 com certeza. O estatístico vai falar o seguinte, não, é algo entre 3,99 e 4,01. O engenheiro fala assim, põe 5 que aguenta. E chega para o contador e fala, quanto é 2 mais 2? Ele fala assim, quanto você quer que dê? Porque é possível produzir Depende. esse número. Se for para advogado, depende. Exatamente, depende. Porque não é um mero cambalacho. Existe uma série de fatores. Aquele que foi julgado com a questão de reflexos, com parâmetros, com forma de cálculo, de atualização. Então, tudo aquilo pode trazer o entendimento de um número, né? Então, por isso existe na fase de execução, essa coisa até longa, né? De um pode falar do outro, manifesta do cálculo e embarga e agravo de petição e porque vai longe, né? Na verdade, parece que voltou para iniciar o processo e vai tudo de novo, só falando do número. Então, essa E é ele entra o interessante perito porque e ele faz o cálculo. os empresários, eles não fazem, eles têm lá o débito trabalhista, sei lá, 10.000, né? Ele vai pensar nos 10.000. Ele não entende que esses 10.000 não necessariamente é 10.000, porque ele já colocou dinheiro para pagar advogado, já colocou dinheiro para pagar um calculista, e mais ainda, aqueles 10.000 pode ter gerado um precedente. Então, a ação foi da Maria, amanhã o João está entrando com a ação pedindo a mesma coisa, o José está entrando com a ação pedindo a mesma coisa. Não existe, de fato, uma cultura de provisionamento e de análise, né? Do que aquela situação, de fato, causa prejuízo para a empresa, não é isso, Dan? Na verdade, assim, se a empresa recebeu uma ação, ela já teve prejuízo. Mesmo que seja improcedente, totalmente improcedente. Como você mesmo falou, a empresa pagou advogado, a empresa teve despesas de deslocamento, às vezes, teve que reembolsar despesas, precisou contratar contador para fazer a apuração da inicial, da sentença, para quantificar, né, para tornar líquida aquelas decisões e aquele pedido, que por mais que ele peça com um valor lá, mas quando a gente vai apurar a inicial é um outro valor. Então, já é prejuízo, mesmo se a ação for improcedente. Então, por isso que o objetivo da empresa é não receber novas ações, mas ela só vai chegar num patamar próximo a esse quando ela entender por que essas ações estão chegando e o que ela pode fazer para evitar que elas entrem no futuro. Então, a gente costuma fazer um trabalho, que inclusive a gente fala, né, que é análise preditiva, muito interessante, onde eu pego o perfil da carteira de processo. Então, eu tenho lá 3.000 processos. Então, ali a gente extrai o cargo, a faixa salarial, a unidade que ele trabalhava, quem era o chefe, quem era o mediato e o imediato, né? A gente consegue traçar todo esse paralelo para trazer o perfil da carteira. E aí a gente analisa, por exemplo, olha, eu tenho que, majoritariamente, desses 2.000 processos, eu tenho 5 cargos, que é a maior quantidade de ações, e um número mais expressivo. O que eu posso fazer? Quando eu analiso, por exemplo, os demitidos dos últimos 24 meses, que são aqueles que ainda podem entrar com ação, né? Porque aqueles que passaram de 2 anos não tem mais esse direito. Mas aqueles que foram demitidos de hoje a 2 anos para trás, eles podem ingressar. Então, quando a gente faz um mapeamento bem ajustado da carteira, traça o perfil dela e faz esse paralelo com quem já foi demitido, olha, nós traçamos o que a gente chama de passivo oculto, de chorar. Porque a empresa ela não sabe que ela corre o risco de tomar aquilo lá ainda. Isso não só para o trabalhista, no civil a gente já também fez bastante, determinadas ações de consumo que se repetem por um determinado produto ou por um determinado serviço, e quando a gente analisa
os contratos, aí é diferente um pouquinho, os contratos dos últimos 3 anos, a gente verifica também que para o futuro ainda pode acontecer, porque aqueles erros foram repetidos com aqueles contratos ou com aqueles reclamantes, e aquilo nos próximos anos pode se tornar algo gigantesco que a empresa não está mapeando. Até com Aliás, a empresa... atendimento, né, como você falou, né. Então, às vezes, o lado emocional, ele está intimamente ligado com a propositura de uma ação, né. Então, a pessoa que ela é muito mal atendida, ela fica com tanta raiva que ela fala assim: "Não, estou me sentindo injustiçada", e todas as vezes que a pessoa se sente injustiçada, ela vai fazer o quê? Procurar justiça. Aonde? Num processo, né? No poder judiciário através de um processo. Então, isso é muito, muito interessante de a gente analisar, que as áreas elas têm que se conversar, né? Tem que trabalhar aí como um motor, né? Então, cada um mexendo um pouquinho da engrenagem. Você sabe, Danilo, eu presto serviço para algumas empresas, é, 3 delas que eu particularmente sinto orgulho de ser advogada dessas empresas. Orgulho porque essas 3, há mais de 5 anos, uma até mais de 10 anos, não tem uma ação trabalhista. Uma. Detalhe, vai falar, não, mas você trabalha só com intelectuais. Trabalha com eletricista, traba trabalha com operadores, e Chama de aí você fábrica. fala assim: "Não tem". Por quê? Foram realizadas ações corretivas, né. Então é isso que o Danilo está falando, assim, às vezes a empresa ela fala assim: "Ah, não vou contratar um Danilo da vida porque é caro". Só que se ela sabe fazer conta, se ela sabe fazer cálculo, ela vai ver que é muito barato, perto daquilo que ela pode perder no futuro, né. Isso faz com que, a empresa não se prepare até para pagar pelo errado. Sim. Então, assim, claro, Quando, né. quando a empresa faz ali o AOP dela, né? Que ela vai orçar para o próximo ano, ela vai dimensionar quanto cada área, isso todo gestor que está me assistindo sabe, né? Tem que orçar quanto vai gastar. Ninguém coloca ali despesas com processo, mas eles virão e precisa ser orçado, né? Inclusive, quando a gente fala em processo de M&A, né, de fusão e aquisição, nós já participamos de vários. Então, uma empresa está comprando a outra, então a gente já participou tanto para quem está comprando ou para quem está sendo vendido. Engraçado, né? Para quem está sendo vendido, ele vai querer deixar enxuto o passivo. E quem está comprando vai querer inchar o passivo para poder justificar o valor de compra, né? Mas o fato é que em nenhum processo de M&A nós vimos fazer um estudo como esse, de olha, esse é o perfil da carteira e eu tenho demitidos. Porque se você está comprando uma empresa, você está comprando o seu ativo e o seu passivo. Então, aqueles funcionários demitidos há 1 ano atrás vão atrás de você e vão pleitear o seu direito. Então, muitas vezes ele fala, essa empresa aqui tem poucos processos, ou então está equilibrado. Mas quando a gente analisa o histórico, os últimos anos, o perfil da carteira, a gente verifica que existe um potencial para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, e se a empresa não fizesse mapeamento, ela vai tomar uma surpresa desagradável. Você sabe que até a gente está falando de empresa, mas pode ser condomínio. Então, geralmente nessa previsão orçamentária do condomínio também não consta ações, nem as próprias execuções, né, o valor que ela vai ter que recolher de custas, por exemplo, em virtude de inadimplência. Não consta eventual ação trabalhista vindo até de uma terceirizada, porque ela é corresponsável, o condomínio é corresponsável. E também, uma outra coisa que as pessoas não analisam, quando você vai comprar um imóvel, qual é o passivo ou possível passivo daquele condomínio que você está comprando. Porque se você está comprando um imóvel que o condomínio tem um passivo muito grande, o que vai acontecer? Vai ter rateio. Quem vai pagar? Você que adquiriu o imóvel, porque a dívida é o próprio terreno, é da coisa. E a partir do momento que você adquiriu o imóvel, você que vai responder por aquele rateio. Mas o débito é de lá de trás. Se não estava previsto, você não previu nada no seu contrato, outra bucha que você vai comprar e nem sabe, tá tão feliz lá que vai adquirir o primeiro imóvel, ou o imóvel dos sonhos, e depois esse imóvel dos sonhos acaba sendo
grande prejuízo. Creio que a Justiça do Trabalho fez certo ao ouvir o apelo das categorias que militam nessa área, dos advogados do Brasil todo, nas suas organizações nacionais e na federal, para que fosse uma utilização facultativa, preferencial e não obrigatória. Eu creio que realmente nos ouviram e da melhor forma. E lembra com aquela ressalva, se eles abrirem a arquitetura daquele arquivo PJC para que a gente pudesse transmitir nesse formato, já estaria suficiente, com certeza, para atender os objetivos da Justiça do Trabalho e, ainda assim, fazendo com que aquele que estudou para fazer cálculo tenha liberdade de escolher a sua ferramenta, aquela que ele julgue melhor para poder exercer sua atividade. E onde as pessoas podem encontrar o Danilo? A pessoa que está vendo agora falou assim, gente, preciso de uma pessoa fera em cálculo, em especial trabalhista para provisionar, enfim. Aonde é que pode encontrar o Danilo? Bem, vou passar meu e-mail, né, para quem quiser entrar em contato, tá certo? É o danilo.dantas@arfago.com.br. danilo.dantas@arfago.com.br. Então, ó, de modo geral, eu particularmente, eu vou ser bem sincera, estou acostumada a fazer live, vocês sabem disso, estou acostumada a escutar muita gente falando, porque eu acho que é muito importante essa questão da multidisciplinariedade, de a gente somar conhecimento, e eu não ouço falar isso que foi falado hoje na nossa live. Então, gente, muito, muito obrigado. Danilo, foi fantástico mais uma vez, já fiz outras lives com o Danilo, eu espero que você venha sempre, traga mais informação, Claudinha, Leandro, a Daiane que esteve aqui conosco também, muito obrigado. Danilo, parabéns, obrigado, meu amigo, por trazer tanta informação importante aqui para a gente. Pois, doutora, eu que agradeço muito o convite, a participação, você que ficou conosco aqui até agora, né, acompanhando esse bate-papo informal a respeito desse tema tão relevante e importante, né, e convido você a ficar ligado aqui na programação do Instituto Thaís Jurema, tá bom? Então, gente, um beijo, obrigado. E abraço, ó, sinta-se abraçado, pessoal, muitos abraços, em especial vindos do Danilo. Obrigado, beijo. gente. Até quinta-feira. Aguardo você no QI Jurídico às 19 horas. Beijo, gente!